Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, ainda para repercutir com vocês as consequências dos últimos acontecimentos políticos, jurídicos e policiais que se deram nesse final de semana e trazer também novas informações muito importantes e graves que estão deixando absolutamente atordoadas essas figuras que fizeram tanto mal ao nosso país, que pertencem a uma organização criminosa. Eles estão vendo cada vez mais a fila caminhar em direção às penitenciárias. Gente, eu confesso para vocês que muitas vezes a gente não consegue se sentir muito bem em falar essas expressões, né? Quadrilha, organização criminosa, bandidos, vigaristas, mas os fatos nos obrigam a dizer esse tipo de usar essas expressões, né? É um desconforto, confesso a vocês, eu me sentiria como um médico vendo colegas, ao invés de defenderem a ciência, defenderem um insano, um médico que estudou, que sabe que a ciência deve prevalecer sobre a insanidade, ficaria também muito constrangido, mas também com o dever de criticar os seus colegas. Então, eu tenho feito aqui muitas críticas a algumas pessoas do meio jurídico, mas por obrigação, porque eles estão vindo a público também desinformar a sociedade. Eles não precisavam estar fazendo isso, eles podiam ficar calados. Eles não têm que falar para a imprensa, eles têm que falar nos autos lá, eles têm que fazer a defesa do cliente deles ali e ponto final. Agora, quando eles vêm para a sociedade para reforçar uma série de mentiras, de distorções no mundo do direito, olha, quem tem um dever com a democracia, com a justiça, tem que vir a público também para rebater esse tipo de comportamento. E aí, essas figuras acabam se confundindo com os membros de uma quadrilha, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos muito importantes, sobre outras situações e o desespero que está acontecendo agora no ninho de ratos, já que a gente está usando essas expressões mais pesadas, né? Bom, mas antes de tratar desses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já somos agora 822 mil pessoas inscritas no nosso portal. Nesse final de semana, até o dia de hoje, tivemos 4 mil novas pessoas que se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, isso mostra que a gente está chegando cada vez a mais pessoas, as pessoas depositam a credibilidade aqui nos nossos conteúdos e é muito legal. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, o seu comentário, participe dos nossos chats aqui e não se esqueça também, se puder, de se inscrever no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante as coisas que estão acontecendo no Brasil. Estava se pensando, né, os analistas de uma maneira geral, as pessoas especializadas nos assuntos relacionados a crimes, a investigações, que os dados dos telefones do Wassef, um dos advogados de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, do clã Bolsonaro, que esses dados só fossem revelados na semana que vem. No entanto, qual é a notícia dessa tarde? Polícia Federal quebra senhas de celulares de Wassef e acessa dados dos aparelhos. Gente, vai surgir coisa desses aparelhos que, olha, certamente vão assombrar muitas pessoas, mas vão desesperar outras tantas, que estão no núcleo dessa ninhada de ratos, né? Polícia Federal quebra senhas e acessa dados de celulares de Frederico Wassef. Advogado de Jair Bolsonaro não forneceu senhas dos 4 aparelhos apreendidos pela Polícia Federal. Um dos celulares era utilizado exclusivamente para contato com o ex-presidente. Então vai surgir aí, porque esse pessoal não tem o poder da mediunidade, né? O Wassef não descobriu que o relógio roubado pelo clã Bolsonaro, pelo líder do clã, que estava nos Estados Unidos, foi uma conexão, por via conexão telepática, foi uma adivinhação, não. Isso já está provado que ele recebeu essa informação, mas recebeu de quem? Então os dados estão se cruzando e cada vez mais vai ficar difícil para essa quadrilha escapar. Porque eles achavam que o ex-presidente, com os crimes que cometeu, a utilização de dinheiro público, a ameaça que fazia ao povo brasileiro, que isso tudo faria com que ele ganhasse as eleições, uma vez como imperador perpétuo do Brasil, ele iria proteger todas as outras ratazanas que o ajudaram nessa caminhada criminosa. O senhor Fábio Van Garten, que é advogado também, é um dos advogados de Bolsonaro,
ele está tentando, junto com a família, todas as pessoas do núcleo bolsonarista estão tentando jogar o foco do que está acontecendo contra a figura do Bolsonaro, que atinge a todos eles, para outra questão. Estão querendo jogar os problemas para a gente debater na área da economia, do que o governo está fazendo, está deixando de fazer. E aí eles ficariam livres, né? É simples assim, né? O ladrão está cometendo um crime, a polícia chega para prender os ladrões, a ladrão, olha, vocês estão me prendendo porque vocês são bobos, tá? Porque a gasolina está aumentando. Vocês estão me prendendo aqui, mas a gasolina está aumentando. O policial vai dizer, e o que eu tenho a ver com isso, amigo? Cometeu o crime, vai para a cadeia, vai ser responsabilizado. Essa estratégia dessas pessoas, do núcleo bolsonarista, dizer que tudo são narrativas, meu amigo, minha amiga, no processo tem uma narrativa, assim, a narrativa é aquilo que é narrado, né? São os fatos narrados ali. E os fatos narrados são fatos criminosos. E os fatos criminosos narrados, eles são colocados numa denúncia, né? E que depois vão a julgamento. E aí depois os juízes narram uma sentença. E normalmente a sentença que eles narram nessa narrativa é uma sentença de cadeia para muitos anos atrás das grades. Então as narrativas que vocês estão dizendo são essas que vão valer mesmo, as que estão ali nos processos. Tanto aqui, o Fábio Van Garten, narrativa do dia, especulações sobre laranjas e depósitos legais na campanha do Pix, já estou cravando aqui, chance zero. Olha, Van Garten, vocês não têm muita credibilidade, né, nesse negócio de falar que são narrativas. O relógio Rolex é uma narrativa, o fato de ele ter sido vendido nos Estados Unidos é uma narrativa, as joias que entraram escondidas aqui, os diamantes, são narrativas também, os pilantras surpreendidos são narrativas, então não terão escapatória. E aí o Bolsonaro também, publicando o sistema. O sistema não vai parar de criar narrativas para poder cumprir suas agendas. E quem recebe o seu dinheiro tem que tentar abafar de todo jeito, mesmo que com falácias em verdades. Claro que só pode ser texto do Tonho da Lua, né? Até uma crueldade, né? Comparar um personagem tão simplório como o Tonho da Lua com uma figura como o filho do Bolsonaro. Um outro filho, também na mesma linha. Enquanto o consórcio caluniava Bolsonaro, o descondenado passava com a boiada. O que realmente interessa não está tendo devido destaque. Lula está destruindo o Brasil. Olha, o debate político, o debate econômico, ele vai continuar acontecendo no nosso país. E a gente sempre desejou isso aqui no nosso portal, né? Só que isso não exclui a responsabilidade criminal que o ninho de ratos fez contra o nosso país, contra o povo brasileiro e que deverá ser responsabilizado por isso. Não adianta vocês quererem jogar os temas para outro lado, porque olha que inversão de valores. Eles estão dizendo, o clã Bolsonaro, que o sistema está jogando as acusações ou revelando acusações contra o clã para esconder situações concretas que estão se dando na economia. Mas é exatamente o contrário. O clã está querendo se desviar dos holofotes dos crimes que estão sendo revelados pela polícia e pelo Ministério Público para que a gente preste atenção na economia. É o ladrão assaltando, dizendo, olha, o óleo de soja está aumentando, tá? Bom, então é isso. O Carlos Bolsonaro na mesma linha, botando também o mesmo tipo de coisa. O cabeça dos porteiros tem o controle da entrada do condomínio do Jair Bolsonaro, babá, e bota aqui o Lula. Absolutamente ninguém tem tanto ódio de quem perdeu para você. Absolutamente ninguém tem tanta certeza. Enfim, o fogaréu no ninho de ratos, né? Aliás, o coletivo de ratos é muito interessante, né? Pode ser chamado de ratada, ninhada, enfim. O ninho de ratos, simplesmente, né? Bom, o Flávio Bolsonaro, mais uma semana, mais um imposto novo, o PT ama dinheiro dos trabalhadores. Meu amigo, olha só, não adianta ficar falando essas presepadas que o papai vai para a cadeia, tá? E se o senhor não tivesse mandato como senador, a tua situação também estaria muito complicada. E até o delegado Ramagem publicou no tweet dele, se não podem imputar crime, resta sangrar. Polícia Federal tem claro papel político partidário. Não há fundamento para prisão, não há denúncia, muito menos condenação. A reportagem fala ainda em construir um clima para a prisão. Esse é o novo devido processo ditatorial do Brasil. Bom, não vai adiantar, meu amigo Ramagem, meu caro Ramagem. Deputado, temos essa matéria aqui também, que mostra como o ninho de ratos
a ninhada de ratos, está desesperada. Olha só a situação. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o pai de Mauro Cid de visitá-lo na prisão. A autorização foi suspensa depois que o general também passou a ser investigado no possível esquema de venda de joias. Olha só, o general ele está numa situação de desmoralização profunda. Ele está correndo o risco de ir para a cadeia também. Está faltando só algumas confirmações para que essa figura também receba esse nível de imputação, que destruirá, né, a reputação de uma família militar, né? Porque os crimes aí são absolutamente claros. E uma das formas, né, de se evitar que aconteça algum tipo de acordo, algum tipo de combinação de versões, é fazer com que essas pessoas não se comuniquem. Então, a vida do Coronel Cid e do seu papai estão muito complicadas. Ou eles vão falar a verdade, e aí haverá uma convergência nessa verdade. A verdade nós já sabemos, que essas joias foram vendidas não para que o Coronel Cid ficasse com dinheiro e muito menos o seu pai general ficasse com dinheiro. Como disse o advogado do Coronel Cid, esse dinheiro foi para a mão de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. É muito lógico isso, não tem como um ponto de venda de drogas não beneficiar o dono da boca de fumo. É simples assim. Lamentavelmente, a gente tem que descer a esse nível de consideração, né, vulgar no meio do crime, porque foram justamente pessoas com esse perfil criminoso que governaram, ou melhor dizendo, desgovernaram o nosso país, provocando esse genocídio que não pode ficar impune. As coisas estão andando ainda, de um certo modo, num ritmo menor do que poderiam, porque certamente as instituições estão esperando que o senhor Augusto Aras e a dona Lindora Araújo saiam da Procuradoria-Geral da República, para que todas as incriminações cheguem de fato a procuradores da República que enxerguem o mal que esses criminosos, que esses ratos gordos fizeram contra o nosso país. E aí vamos ver se eram meras narrativas ou se foram crimes de verdade mesmo. Gente, eu fico por aqui. Me desculpem às vezes a ênfase, né? Mas é dever, né, gente? Não dava para ter um canal aqui para tratar desses temas, depois de ter dado aula durante décadas e dizer coisas para meus alunos e não vir aqui para repetir as coisas que eu sempre disse coerentemente, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!